Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Estamos mais uma vez aqui no Tabernáculo, em Curitiba. Está caindo uma chuva muito forte aqui na capital do Paraná. Estamos voltando de uma reunião muito abençoada na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e foi um tempo maravilhoso. Estou um pouco atrasado porque acabamos de vir direto do avião e entramos direto para a igreja aqui para o nosso trabalho aqui nesta noite, não é? E gostaria apenas de dizer algumas palavras antes de nós iniciarmos, vocês que têm nos acompanhado e também muitos daqueles que nós encontramos lá na cidade de Belo Horizonte, de vários estados do Brasil, mas mais especialmente do grupo de atendimento do pastor Vanderlei Lemos. Gostaria de agradecer, estava muito contente, muito feliz em ver a recepção dos irmãos e a acolhida. Um trabalho maravilhoso, tremendo, que os irmãos fizeram ali. Foi uma reunião realmente sem palavras. Deus abençoou grandemente seu povo e isso tem nos ajudado muito, sabe? E eu estava pensando, o profeta disse o seguinte, que Deus é vamos ver se vocês vão entender o que o irmão Billy quer dizer aqui. Deus é um domador de pessoas. Deus doma as pessoas. O único que tem controle sobre sua vida, sobre a minha vida, é Deus. Ninguém mais tem controle. O único que pode controlar cada um de nós é Deus. Nós mesmos não temos poder sobre nós, por causa da nossa natureza caída. Mas o profeta disse o seguinte, ele disse que Deus, para domar alguém, ele tem uma pessoa especial. Para cada um de nós, Deus tem um domador. E ele disse que no caso de Moisés, Deus usou Zípora para domar aquela fera, não é? Que ele era um homem de um temperamento muito forte, mas Deus usou Zípora. E eu fiquei pensando, mas como Deus, com todas as pessoas, ferramentas e o poder que Deus tem, mas a única ferramenta que ia funcionar para Moisés era Zípora. Aquela mulher foi a única, era a ferramenta perfeita de Deus para domar Moisés. E o profeta disse que todos nós temos que ser domados. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui disso, inclusive o profeta disse que Deus doma os demônios. Porque veja, os demônios não morrem, mas tem que aprender a domar esses demônios, não é? Controlar esses demônios, expulsar, ter poder sobre os demônios. E assim, Deus é o grande domador de todas as nossas vidas, de todos os espíritos, poderes que existem. Então, o que eu percebo é o seguinte, nós que fazemos parte desse grande trabalho, nós estamos sendo domados uns pelos outros. É tudo o grande Espírito Santo trabalhando, não é? Se nós precisamos aprender, Deus usa vários domadores. E nós temos que dar graças a Deus por isso, que Deus está usando o seu próprio povo para abençoar o seu próprio povo. Nós dependemos uns dos outros e nós aprendemos muito. E eu estava pensando, eu estava com isso no meu coração, e eu estava realmente analisando o que o profeta disse, e hoje faz muito mais sentido essas coisas, não é? Foi um tempo maravilhoso, o pastor Vanderlei fez um trabalho maravilhoso, que nós possamos continuar orando por ele, pelo seu trabalho. Não vou citar nomes aqui porque é injusto, não é verdade? Mas tudo que o povo de Deus é um povo especial, irmãos. O povo de Deus é um povo maravilhoso. Não existe nada como o povo de Deus sobre a face da terra, não é? É uma raça especial, é o povo eleito de Deus mesmo, nós somos diferentes mesmos. E ela não tem palavras para descrever a música, como Deus usou a música, como Deus usa os diáconos, a organização, o trabalho, as cozinheiras, as secretárias, etc. Não é? Poderia gastar aqui a noite inteira falando dessa grande obra do Espírito Santo no povo de Deus nesta hora final. Não é? E ali que são pessoas maravilhosíssimas, não é? Todos eles. Não vou citar nome aqui porque nós vamos ser injustos, não é verdade? Mas que Deus, do fundo do nosso coração, que Deus possa abençoar nossos irmãos ali, que estão lutando com tudo que podem para preparar esta noiva, para vestir esta noiva debaixo da unção de Elias, não é? Ouvimos muito nisso na reunião sobre Eliseu, e nesta noite talvez vamos tocar em algumas coisas aqui.
Nosso tema é maravilhoso nesta noite. Espero que ainda tem gente nos acompanhando aí que demorou um pouquinho para começar. Mas se você estiver aí, vai valer a pena, eu garanto para você. Vai ser muito, muito maravilhoso. Muita coisa boa aqui hoje. Olha só, vamos direto ao nosso assunto aqui. Outra hora nós vamos voltar a falar algumas coisas que nós ouvimos na reunião, se Deus assim o permitir. Olha, o profeta diz aqui, que o Espírito Santo é uma questão de confiança de Deus para com você. Você sabia disso? Receber o Espírito Santo é uma questão de confiança de Deus para com você. Olha o que ele diz aqui. Um pregador batista famoso me disse, há não muito tempo atrás: irmão Brana, Abraão creu em Deus e lhe foi imputado por justiça. O que mais poderia ele fazer além de crer em Deus? Nós cremos que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Isso disse o pastor Batista. E eu disse, mas você está errado. Você está honestamente errado. Paulo disse em Atos 19, aqueles batistas que tinham um bom pastor lá, um advogado convertido, Paulo disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Isto é, depois que vocês creram. Eu sei que vocês creram, mas quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E ele disse para o profeta, no original não diz assim não. E o profeta diz assim, diz isso sim. O profeta era um homem muito estudado. E o homem disse, no original não diz assim. E o profeta disse, diz sim. Eu tenho o diálogo enfático. O diálogo enfático é um livro que foi feito por um homem chamado Benjamin Wilson. E ele é um livro que todas as palavras da Bíblia que tem no original em grego, ele coloca em inglês do lado esquerdo, acompanhando. Então o profeta já havia checado para ver, o profeta está lá no original, sim senhor. Eu já chequei, está lá no original, sim senhor. Ele diz, está sim. Eu tenho o diálogo enfático e ele diz isso sim, em todas as traduções, ambas no grego e hebraico. E o homem disse, Paulo disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que creste? Eu disse, Abraão creu, era verdade, mas Deus deu-lhe um sinal de que Deus havia aceitado sua fé. Ao lhe dar o selo da circuncisão, é verdade, ele o tinha aceitado porque ele lhe deu um sinal de que ele lhe havia aceitado. Se você disser que crê e não recebeu o Espírito Santo ainda, Deus não tem te selado ainda, não tem tido confiança suficiente para confiar em você ainda. Quando você vem a Deus, Deus te sela com o Espírito Santo até o dia de tua redenção. E esta é a mensagem à igreja. Você entendeu o que o profeta disse? Que para receber o Espírito Santo é uma questão de confiança de Deus para com você. Significa que Deus confia em você. Ele não vai dar se ele não confia. Então não tem como enganar a Deus. Se ele confia em você, ele te dá o Espírito Santo. Agora, é verdade, muitos podem crer e não ter o Espírito Santo. Muitos creem verdadeiramente, como Apolo cria e tal, estava pregando Cristo, mas não havia recebido o Espírito Santo. Houve uma pequena interrupção aqui da energia, como eu disse antes, está caindo uma grande chuva aqui em Curitiba, Uma chuva muito forte está caindo aqui, mas nós vamos continuar, não é verdade? Vai ser muito bom, garanto para vocês que vai ser. Se está assim é porque tem coisa boa vindo aí, não é verdade? E nós sabemos que Satanás não pode parar com a nossa obra. Ele pode incomodar um pouco, mas é só resistir a ele que ele sai correndo, fugindo, derrotado, O irmão Devair mandou aqui para mim, ele disse assim, olha, ouvimos o som da abundância de chuva no ar, sabemos que estamos no grande dia da última chuva, quando Satanás será aprisionado e lançado na cova, acorrentado com uma corrente de circunstância e que não poderá mais sair e enganar as nações, e teremos um reinado de 1000 anos, não é? Mensagem de junção do tempo. E é exatamente isso que nós estamos crendo aqui nesta noite, não é? Eu estava falando sobre a confiança de Deus. Se você recebeu o Espírito Santo, significa que Deus confiou em você. Se você não recebeu, é porque Deus não tem plena confiança ainda. Se você disser que crê e não recebeu o Espírito Santo ainda, Deus não tem te selado ainda. Não tem tido confiança suficiente para confiar em você ainda.
Quando você vem a Deus, Deus te sela com o Espírito Santo até o dia de sua redenção. Esta é a mensagem da igreja. Isso aqui está na mensagem, as 5 identificações definitivas da verdadeira igreja, dia 11 de setembro de 1960. Não é maravilhoso saber que Deus pode confiar em nós? Se Deus pode confiar em nós, se Ele confia, e não tem como enganar a Deus, irmãos. E Deus é um ser como nós, ou você confia em alguém ou você não confia. Veja esta mulher aqui, antes de nós entrarmos no nosso tema, eu gostaria de dizer isso aqui para vocês. Olha essa cena aqui da Bíblia, meu irmão. Você que está nos ouvindo nesta noite, que está nos acompanhando, olha essa cena da Bíblia. É um dos maiores milagres, uma das maiores obras que Jesus fez no seu ministério, que foi a ressurreição de Lázaro. Mas veja o que foi que causou a ressurreição de Lázaro, segundo as Sagradas Escrituras e segundo o profeta de Deus. Veja, porque quando ele morreu, Jesus havia se ausentado, havia ido para mais distante, não é? Mas, finalmente, depois que ele havia morrido, 4 dias depois, ele regressa e manda chamar ela. Disse, pois, Marta a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé dela. Eu sei que se tu estivesses aqui, não teria morrido. Uma grande fé, não é? Grande fé. Mas também sei que agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, não é? Mas também sei que agora mesmo, tudo quanto pedires, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Mas veja que ela havia dito assim para Jesus, mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Isto é, agora, não lá, daqui a 1000 anos. Então veja a fé que essa mulher tinha. Se tu disseres agora, pode acontecer. Entendeu? Se tu disseres agora, esta era a fé que a mulher tinha. Quando o irmão Branham fala disso aqui na mensagem O Som Incerto, do dia 18 de dezembro de 1960, veja o que o profeta diz dessa cena e das palavras desta mulher. Olha, agora, a primeira coisa que aconteceu, a pequena Marta veio correndo lá e ela disse, Senhor, eu gosto disso, diz o profeta. Ela titulou ele o que ele verdadeiramente era. Ele era o Senhor dela. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Está vendo? Disse, mas agora mesmo, ainda agora, Senhor, eu sei que se tu estivesses aqui, não teria morrido. Mas o Senhor está atrasado, mas se o Senhor disser agora mesmo, ainda agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha o que o profeta vai dizer. Não tem nada de incerteza nessas palavras. Não mesmo, está vendo? É aí quando 2 positivos se encontram. Está vendo? Quando um onipotente que ela tinha fé onipotente, perfeita em Cristo. Ô meu irmão, não sei se você sabe, mas onipotente quer dizer poder sem limites. Poder sem limites. O profeta está dizendo que a fé dela era sem limites. Onipotente, isso significa não tinha limite. Agora o profeta vai explicar algo para nós. Ele diz, quando um onipotente que ela tinha, isto é, ela tinha fé onipotente, perfeita em Cristo. E Cristo era onipotente. Olha, não adianta nada Deus ter poder sem limite, se você não tem fé sem limite para que Ele possa executar obras sem limite. Então, quer dizer, Deus é limitado. Deus está limitado à fé que você tem. Então, a coisa perfeita é quando Deus consegue encontrar alguém que tem a mesma onipotência em questão de fé em relação à onipotência do seu poder. E esta mulher aqui, meu irmão, em questão de fé, ela era onipotente, não tinha limite para a fé dela. E o profeta disse, nós vemos isso por causa das palavras que ela disse. Mas veja, mas Marta, se ele estivesse aqui era mais fácil, estava doente, podia orar por ele. Mas o homem está podre, está apodrecendo lá no túmulo. Como é que vai resolver um negócio desse? Lembra do nosso programa aqui passado, sobre cura divina?
Não tinha mais nariz, não tinha mais olho, não tinha o braço. E o braço do homem levou 1 ano para crescer de volta. Não é verdade? Agora, aqui o profeta está mostrando para nós fé onipotente, fé sem limites. Tem pessoas que têm fé limitada, irmão. É fé, mas é limitada. Não, nisso aí eu não consigo crer, não. Não, nisso aqui, aí é muito difícil. Só que essa mulher aqui, o profeta disse que ela era onipotente na sua fé, não tinha limite. E o rapto, meu irmão, é onipotência, não tem limite. Você pode estar velho do jeito que for, capenga, caindo nos pedaços, mas o corpo vai ser transformado. Agora, se você não tem fé para que Deus crie em você uma veia entupida ou algo assim, como é que você tem fé que o corpo vai ser transformado? Está entendendo? Então, se você tem essa fé, ela é ilimitada. É ilimitado o que Deus pode fazer. Então, aqui essa cena é maravilhosa em São João capítulo 11, por quê? Porque apareceu 2 onipotentes. Uma mulher que tinha fé sem limites, encontrando-se com um Deus que não tem limites para qualquer coisa, qualquer obra. Tudo é possível, tudo. Irmão, tudo inclui tudo. Morte, pecado, adultério. Se você conseguir crer do seu coração, não é? Não ter dúvida nenhuma, isto é, se houver dúvida, irmão, limita o poder de Deus. Entendeu? Igual Pedro, estava limitado a fé dele. Ele meteu o pé na água e foi. De repente veio uma dúvida, limitou a fé. Então não foi Deus que não tinha poder para fazer ele andar na água, mas é a fé dele no Deus onipotente que limitou o poder de Deus. Não é fácil entender assim? Olha, ela tinha fé perfeita, infinita em Cristo. Meu Deus do céu. Irmão Billy. Infinita. Fé infinita. Irmãos, essa mulher aqui, sabe por que ela ainda morreu? Sabe por que Marta morreu? Porque o profeta disse que ela tinha fé infinita. Ela morreu porque não era a hora do rapto ainda. O elemento tempo não havia chegado. Porque senão essa mulher nem morria. Uma mulher dessa. Com fé infinita. Vai morrer para quê? Mas você, meu irmão, está vivendo nos dias do rapto. Entendeu? Você está vivendo no tempo certo, junto com a mesma fé que essa mulher tinha. Então não tem nenhuma escritura barrando nós. A escritura diz que a hora é essa para essas coisas acontecerem. Irmão, eles tinham tanta fé, mas tanta fé que antes do rapto, um homem lá, Filipe, já foi sendo raptado, irmão. Entendeu? Antes da tanta fé que o homem tinha, o poder do rapto agarrou ele aqui, jogou ele lá na costa, lá. Quando ele abriu os olhos, ele falou, mas onde é que eu estou? Diz que estava nas costas de Azoto, entendeu? Poder ilimitado. Mas, meu irmão, você não está lá nos dias de Filipe, onde ainda tinha que esperar 7 anos da igreja. Já passaram 7 anos da igreja. 50 anos após a morte do profeta. Aí está o Conselho Mundial de Igrejas, Rússia, etc. E outra, eu estou vendo o posicionamento da noiva, que é o maior sinal. Ora, se Israel, a 7ª trombeta, é o calendário perfeito de Deus, quanto mais a noiva, o 7º selo, é um calendário muito mais perfeito, muito mais óbvio. A preparação da noiva. Ela tinha fé perfeita, infinita em Cristo, de que Ele era o Senhor, e sabia que o que quer que fosse que ela pedisse a Deus, e sabia que qualquer coisa que ela pedisse a Deus, Deus daria a Ele. Em outras palavras, ela disse, tu somente fales a palavra, só isso que tu tens que fazer. Qualquer coisa que pedires a Deus, Deus tu concederá. Isso é onipotência, ser todo-poderoso. Meu Deus do céu. Marta, ser toda poderosa? Sim, irmão, toda poderosa. Isto é, não é que nós temos o poder. Não é que nós temos o poder está com Deus. Mas se você tiver fé onipotente, significa que você pode ter qualquer benefício de um Deus que pode executar qualquer obra. Porque Ele apenas falou, não foi isso que aconteceu? Olha a onipotência de Marta. Tu só fales a palavra, qualquer coisa que tu pedir. É assim então, Marta? É assim que você crê? É. Então vamos ver se você crê mesmo. Jesus falou, sai daí, Lázaro. E ele ficou olhando, será que ela tem fé mesmo? Foi a fé dela que usou o poder de Jesus para trazer Lázaro da sepultura. E aí Lázaro saiu da sepultura. Quem é que fez aquilo lá? Marta. Porque ele apenas falou, está vendo?
tudo bem, ele era todo-poderoso. É aí quando dois poderes, dois onipotentes se encontram. Há um contato então. E quando você tem poder supremo, mas como é que funciona esse negócio, irmão? Fácil. Fé suprema executa poder supremo que vem de Deus. E quando você tem poder supremo, é aí quando Jesus disse: porás as mãos sobre os doentes e eles recobrarão. E você tem fé suprema nisso como sendo a verdade. Você precisa então de um Deus supremo que fez uma promessa suprema e um resultado supremo virá. Amém? É isso? Está vendo? Isso aqui está na mensagem, o som incerto. Irmão, ela tinha fé ilimitada. Qualquer coisa que tu falares vai acontecer. Ah, é assim, Marta? Então vamos ver. Lázaro, sai para fora. E Jesus ficou olhando. A fé dela executou a obra. As maiores obras seriam executadas pela igreja desta forma. Não é verdade? É a fé da igreja que move o poder de Deus. Qualquer coisa que pedires em meu nome, lhe será concedido. Não é? Que coisa maravilhosa, hein, meu irmão? Que coisa maravilhosa. Então nós sabemos que nós podemos ser onipotentes. Irmão, larga a dúvida de lado. Larga a mão de ser incrédulo. Não é verdade? A sua incredulidade limita a execução do poder de Deus. Ficou fácil de entender, não é verdade? Ficou muito fácil de entender. Bom, vamos lá aqui, ó. Vamos mais um pouquinho aqui. Olha o que ele diz aqui também, ó. Na mensagem, capítulo 2, a visão de Patmos. Não temas, João, a noiva. Não temas, pequeno rebanho. Tudo que eu sou, vós sois herdeiros disso. Todo o meu poder é vosso. Minha onipotência é vossa. Mas o profeta explicou como é que funciona aquilo ali. A tua fé executando o poder de Deus. A minha onipotência é vossa ao me encontrar no vosso meio, e eu não tenho vindo para trazer medo e fracasso, mas amor, coragem e habilidade. Todo o poder me é dado e é teu para usá-lo. Lembra que Jesus disse depois que ele venceu a morte? Todo o poder no céu e na terra é me dado. Mas aí ele diz aqui, ó, mas é teu, você usa ele. Mas como é que você usa o poder de Deus, irmão? Fé. Qualquer situação, fé. E Deus tem provado, está provando o seu povo para que eles usem a fé. Porque a fé é o que dá o início, o que dá a partida no poder de Deus, não é? Todo o poder me é dado e é teu para usá-lo. Tu fales a palavra e eu a realizarei. Tu fales a palavra. Se tu disseres a esta montanha, mova-te e lança-te no mar, e não duvidares em seu coração, isso acontecerá. Onipotência, meu irmão. Não é? Olha, nesta noite nós estamos falando de algo que nós vamos entender. Eu amo a palavra de Deus, que ela está toda conectada. Nós sempre estamos falando da mesma coisa. A árvore da vida é a mesma coisa que o lírio dos vales. Ele é simbolizado na rocha, ele é simbolizado nas estrelas. Ele está falando da mesma coisa. Está falando de um Deus só, Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo está na sua noiva agora. E nós estamos vendo nesse dia, meu irmão. Não há frente para Satanás mais. Você está percebendo que Satanás não consegue fazer frente para nós mais. Ele não fica mais na frente. E como nós ouvimos na reunião, o pastor Maia disse que Sansão, a razão que o poder continuava com ele é por quê? Porque ele se arrependia. Então, ele não perdia o poder. Então, é um segredo fácil, irmão. Você errou, então se arrependa e você não perde o poder, você não perde o benefício. Não é? Que coisa maravilhosa. Essa hora que nós estamos atravessando. 2 onipotentes. Bom, vamos lá. Temos coisas maravilhosas para falar nessa noite. Meu assunto nesta noite é o maior advogado da história. E o profeta diz para nós, 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, a Bíblia está dizendo que ele é um advogado, não é? Mas vamos ver aqui alguns detalhes que o profeta diz para nós. Agora, vamos ver se eu consigo usar meu quadro digital aqui pela primeira vez. Estou empolgado aqui para usar nosso quadrinho digital, não é verdade? Então eu vou desenhar aqui, ó. Durante as eras, eu estou fazendo uma linha do tempo aqui.
durante as eras, e depois aqui para frente tem uma brecha ali no meio, e aqui vamos escrever eras. Depois nós vamos escrever aqui, olha que maravilha aí, tá? Estão vendo aí muito melhor do que aquela coisa fosca que estava e ninguém conseguia enxergar nada, né? Nós temos as eras. Depois aqui na frente eu vou colocar o milênio, certo? Tá bonito o quadro, hein? Tá bonito, né? Olha que coisa maravilhosa. Posso até mudar a cor. Vou mudar a cor aqui. Vou usar aqui uma cor vermelha para enfatizar o nosso assunto desta noite. Então, entre as eras e o milênio, bom, as eras, meu irmão, nós tivemos 7 eras. Não é verdade? No meio da 7ª era, houve um corte ali e Deus está tirando um povo. E é bem nesse período aqui do meio, aqui, ó. Vou fazer uma flecha aqui para vocês verem, ó. É esse período do meio. Então, entre as eras e o milênio, é esse período que nós estamos vivendo. Durante as eras, vamos voltar na cor, vamos colocar uma cor escura aqui para escrever, preto. Durante as eras, o que ele foi? Sacerdote. Não é verdade? Durante o milênio, ele vai ser rei. Não é isso? E agora, nós vamos ver que entre o sacerdócio e o reinado, ele aparece com outro ofício. E esse ofício, meu irmão, é o que ele está executando agora, porque esse é o dia do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, entre as eras e o milênio, ele aparece agora como o quê? Como é que ele apareceu com a sua cabeleira branca nessa era? Como é que ele apareceu? Como juiz supremo. Juiz. Certo? Só que o profeta revela algo maravilhoso para nós. Aqui, ó. Como sendo juiz, meus irmãos, ele aparece com a seguinte qualidade. Olha o que o profeta vai dizer para nós. Eu acho maravilhoso. Isso aqui está no meu coração há tempo e chegou a hora. Noite de terça-feira, depois de uma reunião abençoada. O diabo apanhou, hoje nós vamos acabar de esbagaçar Satanás, pisar em cima dele, não vai sobrar nada, né? Não é verdade? Veio uma chuva, uma tempestade aí, enviada pelo príncipe dos ares aí, mas a oração dos santos já mandou embora, está só uma chuvinha leve agora. Tem certeza que a transmissão está acontecendo, né, irmão Mateus? Tá funcionando, né? E os santos devem estar acompanhando nós aí, os santos de Deus, né? Esparramado pelo Brasil. Olha aí, ó. Olha o que o profeta vai dizer. A escritura dessa noite principal está em primeiro livro de Apocalipse, aliás, primeiro capítulo de Apocalipse. Primeiro capítulo de Apocalipse diz assim, ó, Apocalipse capítulo 1, verso 13. Olha que coisa maravilhosa. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Tá? Cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Bom, e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Se os irmãos quiserem mostrar a foto da nuvem, nós sabemos do que se trata, aquela cabeleira branca, o juiz supremo, o juiz de toda a terra, assim como foi nos dias de Abraão, os dias de Ló, como ele desceu sendo o juiz supremo. Mas presta atenção, meu irmão, nós falamos muito sobre o juiz supremo, não é? Que apareceu para Abraão e assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Pois é, só que tem outra faceta desse grande Deus que aparece, meus irmãos, nos dias de Ló, nos dias de Abraão e aparece nos dias do Filho do Homem, que é o seguinte. Você lembra que tinha um juiz supremo lá nos dias de Abraão? Tinha um juiz supremo que apareceu para ele que era Elohim. Mas tinha um advogado lá também. Abraão. Abraão estava pleiteando a causa do seu irmão Ló, não é? Como um grande advogado. Mas seu juiz, mas veja bem, mas se tiver um justo lá, o senhor vai acabar com tudo lá dentro? Né? Ele começou com 50, como nós ouvimos aqui nesse final de semana, não é? Mas nós vemos um advogado ali. E o profeta, como um profeta de Deus, maravilhoso como ele é, que foi enviado para nós por Deus, o profeta ele minucia isso para nós. Ele realmente elucida isso para nós, ele faz isso de uma maneira bem clara. Olha o que ele diz aqui, ó.
na mensagem A Visão de Patmos, dia 4 de dezembro de 60. Veja, irmãos, tem duas mensagens A Visão de Patmos. Uma é a que você encontra na mensagem As Eras, o livro compilado, e a outra é a que ele pregou no tabernáculo no final do ano de 1960. Logo após que Kennedy entrou na Casa Branca, ele prega as eras da igreja. E daquela pregação é que foi feito o livro. E aqui é da pregação que eu estou lendo. E isto é, no meio do candelabro de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma vestimenta até os pés e cingido nos peitos com um cinto de ouro. Nós vimos aqui nas lições passadas que esse aqui são os santos. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, aquele semelhante ao Filho do Homem é os santos. Então aqui é a vestimenta dos santos. Claro que era Deus Todo-Poderoso, manifestado em seu povo na era final. Não é verdade? Porque aquela mesma manifestação que nós vimos lá em cima no céu era para se encarnar em peles humanas. E aqui está o segredo. Deixa eu assoprar para vocês nesta noite. Olha, ele, em forma de Deus, ele é juiz. Mas quando ele entra em pele humana, ele se torna advogado. Entendeu? É o mesmo Deus. Mas a faceta, o ofício de advogado, ele só pode executar quando ele está em pele humana. E nós vamos tentar mostrar isso nessa noite para vocês, com a ajuda de Deus. Agora, aqui há mais provas de que esta doutrina está certa acerca de ser o dia do Senhor. Vocês notaram? Ele não era sacerdote durante esse tempo e nem era rei. Ele era juiz. Notem, um sumo sacerdote, quando ele entrava no santuário, ou quando ele entrava para ministrar para o serviço, ele se cingia, colocava o cinto na cintura. Esse cinto que aparece aqui, durante as eras estava na cintura. A roupa era diferente, porque roupa de sacerdote é diferente de roupa de juiz, de advogado, que é aquela toga que nós conhecemos. Não é? A roupa é diferente. Roupa de rei é diferente da roupa de sacerdote. Está entendendo, meu irmão? As roupas são diferentes. A maneira que ele se veste é o mesmo personagem, mas a maneira que ele se veste é diferente. A Bíblia já dizia, meus irmãos, no livro de Isaías, capítulo 7 ou capítulo 9, que o principado estaria sobre seus ombros. O principado estaria sobre seus ombros. Não é verdade? E o ombro fala do corpo. Esse cinto estando nos ombros significa que isso estaria no corpo, na noiva. Entendeu? Estaria na noiva, estaria em nós, o povo de Deus nesses dias finais. Notem, um sacerdote, quando ele entrava no santuário, quando ele entrava para ministrar, ele cingia na cintura, amarrava o seu cinto na cintura. Significava que ele estava servindo. Nunca cingia sobre os seus ombros. Mas aqui, ele sai caminhando com o cinto amarrado em cima. Isso, irmão, foi após as eras findarem. Porque viu que o candelabro, ele estava no meio do candelabro? Quer dizer, as eras haviam se completado e de trás das eras aparece aquilo que foi tirado das eras. As 7 mensagens, os 7 selos. A perfeição de Deus foi extraída das 7 eras. Nós vimos nas lições passadas que a noiva não está representada só no candelabro. Ela foi além do candelabro. Ela saiu do segundo átrio onde ficava o candelabro e ela entra no terceiro átrio na glória Shekinah. Entendeu? Já passamos por essas lições. Cingido pelos peitos, no seio, com um cinto de ouro amarrado em cima. O que é isso? Diz o profeta. Um advogado, um juiz. Opa, o profeta revelou o mistério para nós. O profeta está dizendo que é um advogado, um juiz. Não é só juiz, mas é advogado também. Mas a Bíblia está mostrando para nós que é Deus, é Jesus Cristo. Mas você viu ali a onipotência de Deus? Onde é que ela se manifesta? Em Marta. O poder de Deus se manifesta onde? Na igreja. O poder se manifesta onde? Na esposa. A voz de Deus, de juiz, fala na noiva com voz de advogado. Perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Você está entendendo o quadro, meu irmão? Quando esse espírito... Ora, nós vamos ler aqui o profeta dizendo assim, mas isso sempre me deixava encucado. Isso sempre me deixava... Eu não conseguia entender como é que a Bíblia mostra que Moisés teve uma ideia melhor do que a de Deus. Não é verdade? Quando Deus disse, sai da frente, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Juiz supremo. Pecaram.
erraram, destrói todo mundo, apaga todo mundo, acaba com todo mundo e eu vou começar de novo contigo. Mas Moisés, o profeta disse, a Bíblia mostra que teve aparentemente uma ideia melhor do que a ideia de Deus. O que Moisés estava fazendo? Moisés estava advogando pelo povo. Ele disse, Senhor, mata-me a mim então e deixa eles viverem. E o que um advogado faz, irmão? É ele que se joga na brecha, é ele que põe ele mesmo em risco. Tudo que ele é, a sua reputação, o seu conhecimento. Nós vamos ver coisa maravilhosa aqui, meu irmão. Tudo que ele é, pelo seu cliente. Meu irmão, se nós entendêssemos isso, nesta era você é o advogado. Nesta era, mas como é que você é o advogado? Nós não temos dignidade, mas o juiz supremo se fez advogado, se fez noiva, para advogar por pelos pobres. Não é? Advogar pelos... Nós vamos ver sobre os pobres aqui. O profeta diz assim, olha, lembra quando aqueles 2 meninos estavam para ser eletrocutados, ir para a pena de morte? O profeta intercedeu por eles. Quando o profeta falou por eles, defendeu eles, sabe o que o advogado disse? O advogado disse assim, irmão Brana, eu não creio em tirar a vida dos outros. E eu creio no que o Senhor disse. E o profeta havia dito o seguinte, olha, presta atenção. Cheque as pessoas que morreram na cadeira elétrica ou com qualquer pena capital nos Estados Unidos. Sabe quem é? Pobre, gente que não tem condições para pagar um bom advogado. Entendeu? Gente que não tem condições para pagar um bom advogado são os que morrem. Vê se filho de rico morre na cadeira elétrica nos Estados Unidos, irmão. Vai lá, pega lá a lista dos eletrocutados, vê se filho de rico morre. Não morre. Por quê? Porque os pais pagam um bom advogado, eles pagam fortunas por um bom advogado, e esse bom advogado que tem conhecimento, tem a revelação do livro, as brechas de misericórdia que são encontradas no meio do juízo de Deus, ele encontra graça em tempo de juízo. Qual que é o segredo então, irmão? É ter dinheiro para pagar por um advogado. Qual que é o segredo hoje, irmão? Ter dinheiro para pagar por um bom... Não é isso que o mundo mostra para nós? Tem que ter dinheiro. Não é? Olha o que o profeta está dizendo aqui. E o profeta, o advogado disse, realmente, irmão Brana, são esses. E o irmão Brana conseguiu que eles tivessem um outro julgamento, significando o quê? Eles não teriam mais a pena capital, mas seriam aprisionados por muitos anos na cadeia, com direito a apelar mais tarde, depois de 11 anos, 15 anos, não me lembro. Está aqui nas minhas citações, talvez nós vamos chegar lá nesta noite. Olha o que ele diz. O que é isso? Um advogado, um juiz. O juiz com seu cinto sobre o seu ombro amarrado aqui em cima, não embaixo como o sacerdote. Vejam, isso mostra que ele não estava em seu sacerdócio agora. João foi até o dia do Senhor e viu ele vindo como um juiz. Vocês creem que ele é um juiz? Olha o que diz em São João 5:22. Pois o Pai não julga ninguém, mas tem entregue todo o julgamento ao Filho. Como é que isso acontece, irmão? O profeta vai explicar para nós o seguinte. Essa escritura significa, sabe o quê? Que o juiz chama um advogado, o grande juiz, o mesmo juiz que condena, chama um advogado e diz assim, olha, vá lá em tal cláusula, vá lá em tal parágrafo, lei tal, você vai encontrar que tem uma saída. Você vai encontrar que tem uma saída. É isso, Deus, com toda a sua ira, com toda a sua justiça, Ele entregou ao seu Filho e disse, olha, você vai lá e mostra para eles que tem uma saída. Entendeu? O juiz chamando o advogado. E o profeta disse, o juiz se fez advogado. Entendeu? E qual é a saída, meu irmão? O sangue. Qual é a nossa saída? O sangue. Irmão, a maior causa judicial, a maior ação judicial, o maior processo judicial que já houve na terra, sabe qual que é, irmão? O que está nas tuas mãos é a tua ação penal, a tua ação judicial. Sabe quem que é o maior devedor, o maior culpado? É você que está sentado me ouvindo. O profeta diz, você que está sentado aí é responsável pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então você ia precisar de um grande advogado para te libertar. Porque você é responsável. Você é responsável pela morte de Jesus Cristo. E era o sangue do próprio Deus, de acordo com Atos capítulo 20, verso 27, 28, por aí. O sangue de Deus foi derramado. O sangue do próprio Deus foi derramado. Você foi responsável pela morte do próprio
Deus. Como que você vai se livrar disso, meu irmão? Fácil. Ache o melhor advogado que existe. Quem é o melhor advogado que existe? Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Mas onde ele está hoje, meu irmão? Onde o Espírito de Deus está hoje? Em Eliseu. Deixa eu assoprar um negócio para vocês que eu estou me coçando para dizer aqui. Olha, muita gente fala o seguinte, não é? Que nós ouvimos na reunião. São 5 vezes que o Espírito de Elias vem, não é? 5 vezes? Olha aqui, ó. Elias, Eliseu, João Batista, William Branham e Elias que vem para os judeus. Quantas vezes? 5 vezes. Não é? Agora eu quero que você note o seguinte. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Na última semana de Daniel, na 70ª semana de Daniel, quantas semanas? 1 semana só. Quantas vezes Elias vem na última semana? Quantas vezes Elias vem na última semana? 2 vezes. É ou não é verdade? João Batista não era na primeira metade da última semana? João Batista estava lá e ele não estava no espírito de Elias? É ou não é verdade? É verdade, irmão Billy. Pois é. E esse Elias que vem agora para os judeus, não é a última metade da 70ª semana? Que espírito que ele vem? O seu próprio, o espírito de Elias. Quantas vezes na última semana? 2 vezes. Na sétima era, quantas vezes o espírito de Elias vem? Você sabe que a 70ª era é a mesma coisa que a 7ª era. Quantas vezes veio o espírito de Elias na 7ª era? 2 vezes. Veio uma vez em William Branham e a segunda vez vem em Eliseu, a noiva. Está entendendo? Agora, o que eu estou dizendo, irmão? Um dos maiores segredos que abre a janela do nosso entendimento, que está debaixo do 7º selo, que foi revelado para nós nesses últimos dias, sabe qual que é? Está na mensagem A Festa das Trombetas, e eu li para vocês aqui num dos últimos programas, que é o seguinte: o que a 7ª trombeta é para os judeus, o 7º selo é para a noiva. É ou não é verdade isso aí? Então quer dizer o seguinte, meu irmão. Agora o irmão Billy vai entrar em polêmicas. Agora, enquanto você está me ouvindo, nós estamos na 5ª vez do Espírito de Elias. Só que para os gentios. É a 5ª vez. E 5 é graça. Não 4. 5 é graça. 5 letras fazem o nome de Jesus. 5 letras dizem graça. Essa é a 5ª vez do Espírito de Elias para nós. Para os judeus é Elias literal. Mas para nós não é Elias literal, irmão. Haveria um retorno do Espírito de Elias. Mas desta feita, o profeta disse: meu irmão, olha aqui, presta atenção. O selo da Páscoa e é o nascer do sol. O profeta disse que Eliseu representa quem? A Senhora Jesus. Mas por que lá para os 144.000 não é Eliseu? Porque elas não são noiva. Judeu não é noiva. Meu irmão, será que você está entendendo o que o Mobílio está falando para você? Judeu não vai ser noiva. Judeu não é noiva. Olha os tipos na Bíblia, meu irmão. Tamar, Raabe, como nós ouvimos na reunião, não é? E aquele monte de mulher que foi tirada, não é? Ruth, que era uma moabita, não é? Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Aquela Ruth, a moabita, foi salva pela intercessão do grande advogado Abraão. Foi o trabalho daquele grande advogado Abraão, irmão, que poupou a vida de Ló. Porque foi através dele e das suas filhas que veio Ruth, a moabita. Você está entendendo, meu irmão? Foi a intercessão de um grande advogado que preservou aquela semente para que ela viesse e se casasse e está na linhagem do Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Advogado. Não é verdade? Então, olha, nós estamos vendo aí. Eu fiz um parênteses aqui para mostrar para vocês. Haveria o retorno de Elias na nossa era. É uma promessa bíblica. Mas desta feita, irmão, como nós somos a noiva de Cristo, não é o Elias literal, como é para os judeus. Não é a volta de Elias literal, como é para os judeus. Não é a volta de William Branham literal, como está sendo, como vai ser para os judeus. Mas é a volta do espírito de Elias sobre a noiva. Será que é tão difícil entender? A 5ª vez para nós, a graça para nós, que é na última metade desta 7ª era, a primeira metade da era, meus irmãos, da 7ª era, Elias. A última metade da era, Eliseu. Se nós não fôssemos noiva, seria a volta de Elias literal. Espero que esteja claro.
Deu para entender? A graça é a quinta vez. Essa já é a quinta vez que volta para nós. Mas não aparece em lugar nenhum, por quê? Aparece sim, lá na festa das trombetas. O que a sétima trombeta é para os judeus, o sétimo selo é para os gentios, meus irmãos. Isso significa que esta é a quinta manifestação do Espírito de Elias na noiva, para nós, a graça. Não sei se vocês entenderam. Dá vontade de rabiscar tudo aqui, escrever aqui nesse negocinho digital que nós temos aqui, para que entre aí no coração de vocês, mas que o Espírito Santo possa colocar para vocês de uma maneira maravilhosa. Olha, tem coisa boa aqui, eu acho que hoje nós vamos varar a noite aqui, já é 9h30, mas começou atrasado, né? Vamos lá, vamos acelerar. Um advogado, um juiz com seu cinto sobre o seu ombro, amarrado aqui em cima, não embaixo como sacerdote. Vejam, isso mostra que ele não estava em seu sacerdócio agora. João foi até o dia do Senhor e viu ele vindo como juiz, pois o Pai não julga ninguém, mas tem entregue todo o juízo ao Filho. Ah, mas daí ficou fácil. Obrigado, Senhor, porque o juízo que o Senhor queria fulminar a todos nós com esse juízo, o Senhor entregou ao Filho, mas o Filho é advogado. Ele não é juiz, ele é advogado. Aí ficou fácil para nós, velho. Entendeu? O juiz, ele falou, resolve aí. O que você tem? Você tem alguma coisa para apresentar? Tenho, Pai. Eu tenho meu sangue. Eu tenho meu sangue para apresentar. Que coisa maravilhosa, né? Tá certo? Ele é o juiz supremo. E João mostra que ele não estava no dia da sua profecia como profeta, nem estava lá na frente nos dias de seu reinado, mas ele estava no dia do Senhor como um juiz. Ó, ele não estava vendo lá no milênio, viu o que o profeta disse aí? Ele não estava vendo lá no milênio e nem nos dias das eras. Ele estava no entremeio. Agora, todos sabem que o sacerdote, tendo o seu cinto, com sua corda em volta de sua cintura, significava que ele estava em serviço. Qualquer um que lê os testamentos, que conhece o Velho Testamento, sabem disso. Quando o sacerdote está cingido aqui em volta, é porque ele está em serviço, ele é um servo. Mas ele estava cingido aqui em cima, um juiz ou então um advogado. Isso aqui está na mensagem A Visão de Patmos, não é? Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o profeta diz aqui, ó. No livro de Hebreus diz assim, ó, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isto é, tudo que você confessar que ele vai ser para você, como Marta. Então, está limitado à sua confissão. Está limitado à sua fé. Nosso Pai, aqui é o irmão Breno orando, nosso Pai, Deus, receba-nos. Nós estamos esperando, ao estarmos ouvindo a palavra, anelando, nossos corações têm sede de Ti. Assim como o cervo brama pelas correntes de água, nossa alma anela a Ti, ó Deus, anelando e esperando aquela hora quando Jesus vier, esperando pela hora que seremos chamados para o céu, não para nos pararmos diante do juiz em juízo, já passou. Nós estamos mortos às coisas do mundo e temos entrado em Cristo. E Ele tomou o nosso juízo, Ele é o nosso advogado agora, no trono de justiça, nosso bendito advogado, que em nossa confissão, Ele pleiteia nosso caso até que saibamos que nós somos indignos. Irmão, esse advogado aqui ele é diferente. Vamos escrever aqui na nossa telinha aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo juiz e aqui embaixo advogado. Tá vendo aí? Juiz na forma daquele grande juiz supremo que apareceu no céu. Mas quando ele encarna em pele humana, irmão, quem é que ele revela? Aquele Deus que qualquer animal que chegasse perto da montanha, do Monte Sinai, ele era fulminado. Mas quando aquele Deus, irmão, entrou em Moisés, ele mostrou Cristo, o advogado, o grande legislador, Moisés. Moisés não trouxe a lei para condenar o povo, irmão. O propósito de Deus não era para condenar o povo, não era esse. Mas é que para o povo pudesse se arrepender. Sem lei, não há arrependimento. A lei tem que dizer que você está errado para que você possa se arrepender. O propósito desde o começo era que o povo se arrependesse, não é? Então nós estamos vendo aí, ó, juiz e advogado, não é? Olha, o que esse grande advogado faz por nós no dia de hoje? Sabe o que ele faz, irmão? Ele vai vir, se é um advogado verdadeiro, ele vai convencer a nós de que nós estamos errados.
Qual que é o segredo desse grande advogado, irmão? É convencer o cliente que ele está errado, que ele é indigno. Cristo veio para convencer nós de nossas falhas. E é só isso que ele quer, uma confissão. Irmão, você sabia que a pior bobagem que alguém pode fazer é esconder alguma coisa do advogado deles? Você sabia que todo criminoso que realmente cometeu um crime, ele confessa por advogado dele? Mas a lei protege o segredo de cliente e advogado. O advogado não é obrigado a dizer para ninguém, nem em juramento, o que o cliente diz para ele. Sabia disso? Não. Ninguém pode obrigar um advogado a dizer o que o cliente diz para ele. E assim também é conosco, irmão. Não tem demônio no mundo que possa obrigar a nós a confessarmos algo que nós confessamos a Cristo. Não existe. E ele pleiteia o nosso caso até que saibamos que somos indignos, como uma querida irmã que veio aqui nesta manhã e disse em seu testemunho. Colocando as suas moedinhas, ela disse: desde que eu cheguei aqui, eu aprendi que não é a minha santidade, é a santidade de Deus. Verdadeiramente, Senhor, nós ensinamos o povo, não há nada de bom no homem, nada mesmo. O que é bom, o que é o homem que tu se lembres dele? Mas é a graça de Deus que tem aparecido a nós, e nós só confiamos nos méritos dele, não nos nossos, e nós te adoramos. Ó Deus Santíssimo, por tua bondade de nos incluir em teu grande reino, em teus grandes planos, nós te recebemos em nossos corações por fé e por graça. Nós cremos que tu tens nos dado para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Mensagem em Hebreus capítulo 3, dia 1 de setembro de 57. Que coisa maravilhosa. O que o advogado faz aqui, irmão? O advogado, ele convence. Vamos fazer a flechinha aqui, ó. Gostei do meu quadro aqui, hein? Tenho certeza que vocês gostaram aqui. Um irmão disse para mim lá: irmão Billy, não dava para ver nada naquele quadro lá, irmão Billy. Falei: não me preocupa não, que no próximo vai estar claro. Uma visão bem clara, bem nítida do quadro, né? Então, esse advogado aqui, o que ele faz? Ele, vamos colocar aqui embaixo, ó. Cliente. Ele acoberta o cliente. Não é maravilhoso? Agora, como é que ele acoberta o cliente? Deixa o profeta soprar o segredo para nós aqui. Você quer que o profeta sopre o segredo para nós? Como é que ele faz isso? Olha que coisa maravilhosa que o profeta disse nesta mensagem. A personificação do cristianismo, dia 20 de janeiro de 57. Olha só. Satanás detesta isso aqui, irmão. Mas ele fica brabo, esperneia. Mas não tem problema não. Pode ficar brabo, Satanás. Isso aí não incomoda a gente, não. O brucutu aparece, né? Fica cacarejando que nem galinha dentro do quarto, né? Vou falar um pouquinho disso aqui no final, antes de nós encerrarmos. Um profeta é também um dom de conhecimento. Não é só ter visões, etc. Olha o que o profeta está dizendo que o profeta é. O profeta é também o dom de conhecimento. O conhecimento é reticências. Como um advogado que estuda os livros. E quando você vai contratar um advogado para pleitear seu caso, ele só está tirando daquilo que ele sabe. E você está pagando ele pelo que ele conhece para apresentar seu caso diante do juiz. Ah, meu irmão. Como que é o negócio aí, irmão Brana? O que o advogado faz? Para que serve o teu dinheiro? O teu dinheiro serve para pagar pelo conhecimento que ele tem. E o profeta é esse homem que tem o conhecimento de causa. Ele conhece a lei e ele conhece a graça para te tirar da prisão. Agora, a minha pergunta é: você tem dinheiro para pagar esse advogado, irmão? Você tem? As virgens sábias tinham. Não é? As virgens sábias não tinham lá o dinheiro para comprar óleo. Diz que elas sabiam que tinha que comprar o óleo. O óleo é o conhecimento, é a palavra de Deus. Então, quer dizer, tem que ter o dinheiro para comprar. Não é? E agora, o dom de conhecimento na Bíblia é profecia, o qual o profeta sobe e descobre estas coisas que estão por vir e traz elas para baixo. Mas elas devem comparar com a Bíblia, com o livro. Se estiverem fora do livro, então elas não são recebidas, porque o juiz só julga pelo livro. Você está vendo? Então deve estar na palavra. Então a palavra que Deus tem falado antes da fundação do mundo, não é que Deus fala e diz algo ao profeta naquela hora. É que o profeta capta o que Deus já disse. Pois a palavra foi antes da fundação do mundo. Deus falou a palavra e ela está posta lá, estendida no tempo.
E o profeta sobe e vê o tempo chegando. Então é apenas um dom de conhecimento que ele traz abaixo e coloca no papel. Então quer dizer, o profeta é esse grande advogado. E ele tem todo esse conhecimento, irmão, como livrar você da morte. Lembra Eliseu, que foi falado na reunião também? A mulher estava toda desesperada. Meu Deus, estou devendo $1 milhão no banco. Estou devendo. Estou devendo. No banco não tem o que eu vou fazer. Não, peraí, mas aí eu tenho um advogado aí, irmã viúva. Tem um advogado maravilhoso. Calma lá, o irmão Eliseu é um bom advogado. Chama o irmão Eliseu lá. Não, é o que nós ouvimos na reunião. Eliseu advogou por ela. Não, você não precisa entregar seus filhos, seus credores. Tem uma brecha aqui, tem algo aqui que dá para ser feito. Mas você tem dinheiro para pagar meu serviço de advogado, viúva? Você não tem, já está devendo. Mas ela tinha algo mais valioso do que ouro e prata, irmão. A fé. Foi o que Pedro disse, ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. A minha fé. A fé de Cristo, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Esta fé é mais preciosa do que puro ouro. Disse Pedro. O próprio Pedro disse que quando nós somos provados, irmão, produz a fé, não é isso? Quando nós somos provados, a paciência gera a experiência gera esta fé. Não é verdade? E esta fé vale mais do que ouro. É por isso que quando chegar o aperto, irmão, não vai precisar de ouro. Eu não preciso de ouro. Eu tenho fé. É muito mais valioso. Que coisa maravilhosa, hein? O profeta sobe e vê o tempo chegando, então é apenas o dom de conhecimento que ele traz abaixo e coloca no papel. Notem, isso aqui está na mensagem, a personificação do cristianismo. Notem, você é culpado. Opa, então, ponto final, você é culpado. E você iria caçar o melhor advogado que você pudesse encontrar para pleitear o seu caso. E se eu tivesse indo ao julgamento de Deus, eu não quero nenhum sacerdote, olha só, eu não quero nenhum sacerdote, ninguém. Eu não quero ninguém, eu quero o melhor advogado que eu puder achar para pleitear o meu caso. Não é? Deixe-me dizer isso para você, meu amigo cristão. Nosso advogado também é nosso juiz. E nosso juiz se tornou nosso advogado. O caso está encerrado quando recebemos seu perdão. O próprio juiz desceu e se tornou advogado. Meu irmão, nós não falamos da descida no Monte Pôr do Sol, etc. Não é a descida do grande juiz supremo de toda a terra? Assim como ele desceu para Abraão, lá ele se encontrou com Abraham. E aqui ele se encontrou com Branham. Não é verdade? Um grande advogado. Esse grande advogado chegou a dizer o seguinte: o espírito que estava nele, que é o mesmo que está em nós, Elias e Eliseu, ele disse assim: olha, se vocês se pararem por tudo que eu disse, naquele dia eu me pararei por vocês. O grande advogado. Os santos disseram: você vai ser julgado. Isto é, o juiz ele vai ter que acatar a sua defesa ou não. Se você for aceito, se a sua defesa for aceita, então a gente vai entrar com você. E eles disseram: se você for aceito, o qual você vai ser aceito, não é? Que coisa maravilhosa, hein, meu irmão? E se eu disser para você que o advogado está aqui, de volta na terra, Eliseu, não é, irmão Billy? É um monte de gente, irmão. Advogado para todo lado. Por isso que eu disse lá na reunião, é a ordem dos advogados de Jerusalém. Tem um monte de advogado. Um monte. Quando um está meio assim, meu irmão, e aquela, como que eu faço aqui um caso aqui? Eu tenho um caso aqui, não tem problema. Pergunta para o outro irmão lá que ele sabe. Tem vários advogados aqui. É Eliseu. Olha só. O próprio juiz desceu e se tornou advogado, e o advogado e o juiz é a mesma pessoa. Deus se fez homem. Está vendo como é se fazer advogado? Quando se faz homem. Deus em forma teofânica, aquela forma gloriosa, é juiz. Mas quando ele entra dentro de peles humanas, então o Espírito de Cristo é manifestado. Não é? O advogado. Ele se fez homem, Deus se fez homem, para que ele pudesse justificar o homem através da sua própria morte que ele colocou sobre ele. Aleluia! Isso significa, louvado seja Deus. Ele merece todo louvor. Nosso juiz e nosso advogado é a mesma pessoa. E o Espírito Santo é o sinal, é o token de que nós fomos perdoados. O caso está encerrado. Para cada homem e mulher que tenha verdadeiramente recebido o batismo do Espírito Santo, ele foi processado.
Sabe o que significa você receber o Espírito Santo, irmão? Se você tem o Espírito Santo, significa que você já passou pelo processo. Você foi processado, irmão. Deus te processou. Você foi processado. Uma ação penal terrível contra você. Mas o profeta disse, se você recebeu o Espírito Santo, significa que você já foi processado e você já foi absolvido. Você já foi perdoado. E ele disse, o Espírito Santo é o token, é o sinal que você carrega de que você já passou pelo processo. Então a tribulação não precisa pegar você, por quê? Porque você já foi julgado. Mas vai ter uma fulana aí, uma senhora aí, virgem nécias, que vai ser pega e não tem sinal, irmão, não tem sinal de perdão. Já foi processado e ele está identificado com o seu advogado, com o seu juiz, com o seu sacrifício, e o token que ele tem em sua possessão mostra que a sua viagem para a glória já está paga. Está tudo terminado. Ele detém o token. É dele, o batismo do Espírito Santo, o qual é a testemunha da ressurreição de Jesus. Mensagem, o sinal, o token, do dia 8 de março de 64. Tinha uma escritura que sempre me intrigava. Como que Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha? Até que eu descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés. Está vendo? Deus disse, Moisés, separa-te diante deles, e eu vou destruir a coisa toda e começar contigo. E ele disse, Senhor, e ele se jogou na brecha. E disse, toma-me a mim, apague meu nome, das mesmas pessoas que se rebelaram. O coração de Moisés se parou por eles, está vendo? E quando o ministro tem o povo em seu coração, como é que ele ia se sentir justificado diante de Deus? E para mim também, olha o profeta dizendo, como é que ele ia se justificar diante de Deus e para mim, de algumas vezes, resguardar qualquer coisa que você mesmo ama do povo? Como é que você vai segurar qualquer coisa que você ama do povo? Isso aqui está na mensagem a umas que estão em prisão agora. Nós estamos livres do pecado para não pecarmos mais. Não somos do mundo. Filhinhos, vós não sois do mundo. Nosso juiz e advogado era o mesmo, a mesma pessoa, então o caso está encerrado. O caso era tão grande contra nós, essa ação judicial era terrível, irmão. Porque nós somos responsáveis. Ele morreu por nós, ele não morreu para os outros, irmão. Jesus não morreu em vão lá para aqueles que não querem ser salvos. Não, ele morreu por aqueles que queriam ser salvos. Sabia disso? Que Jesus não morreu por eles? Jesus morreu por muitos, diz a Bíblia, não por todos. Porque eles não aceitaram. Deus não ia lá dar o seu sangue sabendo que eles... Não. Vou morrer por aqueles que eu quero pagar o preço por eles. Então, quer dizer, só nós que verdadeiramente somos responsáveis pela morte deles. Por quê? Porque nós somos responsáveis por aquilo que ele fez. O caso era tão grande contra nós. O caso que nós tínhamos pecado era tão grande contra nós, a tal ponto que nem sequer o arcanjo poderia pleitear. Ele não preenchia os requisitos, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nada podia pagar o preço. A única coisa que poderia ser feita para salvar a raça humana era o juiz tomar o lugar e se tornar o advogado também. E é bem exatamente isso que ele fez. Tá, mas nessa era, como é que a coisa está acontecendo, irmão? Aí você vai ter que entender, olha, no Velho Testamento, tinha que pegar 2 pombas, o macho e a fêmea, não era? E aí o macho imolava, cortava o pescoço dele e aspergia o sangue na fêmea. E a fêmea saía livre. E ela saía batendo as asas, batendo as asinhas, dizendo santo, 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 santo. E ela saía dizendo santo, 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 não é? E isso, o sangue do macho fez ela digna. O sangue, o profeta disse, o verdadeiro Elias desta era é Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo foi aspergido sobre Eliseu, a esposa. E isso fez ela digna. Isso fez ela grande advogada. É por isso que ele diz que o trono de misericórdia está na noiva. E parece, quando fala isso, parece que o povo está vendo um fantasma na frente deles, não é verdade? Mas entenda, irmão, o sangue do macho, quando era cortado o pescoço do macho, era aspergido na fêmea. E quando era aspergido na fêmea, a dignidade do macho caía sobre a fêmea e ela saía livre. Não para passar pela tribulação, não para ir para o Calvário, como Jesus foi, não para ir para a tribulação que haverá daqui um pouco,
mas livre, apenas cantando, dizendo, batendo as asas, santo, santo, santo. E a pomba representa o Espírito Santo. Esta é a igreja Espírito Santo. Esta é a Senhora Jesus Cristo. Que coisa tremenda, não é verdade? Quer ver o advogado em ação aqui, meus irmãos? Olha aqui que com o advogado. É simples, não precisa muita coisa não. Olha que coisa maravilhosa aqui. O advogado em ação. Tinha uma moça aqui, pode ser que a senhora esteja sentada aqui agora. O nome dela era Nellie Sanders, o nome dessa mulher. O nome dela era Nellie Sanders. Foi uma das primeiras vezes que eu vi um demônio ser expulso. Nós morávamos, se eu puder lembrar do lugar, a umas 3 quadras daqui aqui para cima, passando o cemitério. Eu tinha acabado de me tornar um pregador e eu estava pregando bem aqui nessa esquina, com uma reunião de tenda. E aquela mocinha era uma das melhores dançarinas. Ela ia na escola do 2º grau aqui, e ela e um camarada chamado Lee Horn. E muitos de vocês aqui na cidade conhecem o Lee Horn aqui perto. É dono do jogo de bilhar. Então ela e Lee Horn eram os melhores dançarinos que haviam no país. Ele é católico. Claro que a religião não significa nada para eles. Então Nellie e ele... Então, ela era uma grande dançarina e ele era também. E eles tinham essa dança aí chamada de Black Bottom ou Jitterbugs, que hoje, irmão, traduzido seria funk. Funk, forró, qualquer coisa dessa aí. E todas essas coisas. E os dois eram os melhores do país. Um dia ela veio cambaleando aqui numa noite, numa reunião, e lá ela se prostrou no altar. Presta atenção nessa história. A pequena Nellie, que Deus a abençoe. Ela ficou lá no altar, ela levantou sua cabeça e ela chorava, e as lágrimas correndo por sua face, e ela disse, Billy, ela me conhecia, né? Eu quero tanto ser salva. E eu disse, Nellie, você pode ser salva. Jesus já te salvou, moça. Você tem que aceitar agora sobre a base de sua palavra. Ó advogado, irmão. Explicando para ela, com conhecimento. Grande advogado. Como é que eu faço? A cliente, Nellie Sanders. O advogado, William Branham. O juiz, Deus. Mas ele já te salvou, você só tem que aceitar ele. É assim que funciona? E ela ficou lá, e ela chorava, e ela orava. E ela disse a Deus que ela nunca mais ia ouvir as coisas do mundo novamente. De repente, uma amável e doce paz veio sobre a alma dela. E ela se levantou de lá, gritando e louvando a Deus, glorificando a Deus. E cerca de 6 meses ou 8 meses depois daquilo, ela estava descendo lá pela rua Spring numa noite. Agora, ela era só uma mocinha. Ela estava na sua adolescência, cerca de 18 anos de idade, e ela veio a mim e ela disse assim, olha, a Hope, que era a minha esposa, então, ela já partiu hoje, diz o profeta, mas lá ela era minha esposa no tempo. Ela disse, eu gostaria de ser igual a Hope e a Irene, que era uma outra irmã. Você sabe, elas nunca foram para o mundo, e o mundo põe uma marca em você, e eu tenho uma aparência rude agora. Eu parei de usar maquiagem, coisas, mas eu tenho uma aparência tão rude, até mesmo a aparência do meu rosto, eu tenho uma aparência rude. E elas têm uma aparência tão inocente e tenra, eu gostaria que eu nunca tivesse feito isso. Ido para o mundo. Eu disse, Nellie, o sangue de Jesus Cristo limpa de todo pecado, querida. Continue, creia. Ó advogado. Coisa maravilhosa, né, irmão? Irmão, não tem melhor coisa que na hora que você está devendo, irmão. Você fez bobagem mesmo, você fez a pior e aparece uma mão dessa para te ajudar, irmão. Mas não existe coisa melhor no mundo, eu não conheço sentimento melhor. Quando você deve, você deve, e vem uma mão ali, né, e te tira do pior das situações. E Wayne Bledsoe, muitos de vocês conhecem ele aqui. Um amigo do peito meu, de anos e anos, ele bebia. E ele veio com meu irmão Edward, e ele ficou bêbado lá na rua, e eu peguei ele. Isso foi depois desse evento aqui que a moça se arrependeu. E ele ficou bêbado na rua, eu peguei ele, porque os policiais iam acabar pegando ele. Eu trouxe para cá. E eu era um pregador e vivia aqui em cima com a minha mãe e meu pai antes que eu casasse. Isso desde antes o irmão Branham conhecia esse homem. E eu pegava ele, colocava na cama e dormia numa cama que eu desdobrava ela. E ele dormia do meu lado, na mesma cama que eu, esse homem, que o irmão Branham achava jogado na rua. Tinha muitos Branham, vocês sabem, 10 na casa. Então nós tínhamos uns 4 quartos, e nós tínhamos meio que
que dobrar. Então tinha uma cama dupla que eu dormia nela. Eu puxava ela assim, colocava o Wayne na cama comigo bêbado, e olha, eu tinha que carregar ele para dentro de casa e deitar junto com ele. Advogado, né, irmão? Pegava o cliente dele e jogava lá na cama dele. Esse é o bom advogado, né? Vai lá no casebre do favelado, né? O devedor, né? A mulher devendo, os filhos, tudo. Mas Eliseu foi lá na casa da mulher. Que grande advogado. E eu estava deitado lá e eu disse, Wayne, você não tem vergonha, Wayne? Ó, advogado. Tentando convencer ele. Você não tem vergonha, Wayne? E ele disse, Billy, não fale comigo assim, não. Então eu pus a minha mão em cima e disse, eu vou orar por você, Wayne. Deus te abençoe. E eu tinha sido salvo por volta de talvez 1 ano. De repente, um táxi chegou e a porta do táxi bateu lá fora e alguém já estava batendo na porta bem forte. Irmão Bill. Olha a cliente do advogado. Eu pensei, minha bondade, meu Deus, alguém deve estar morrendo. Eu pulei, fui à porta, peguei minha coisa, juntei meu pijama assim e cobri o Wayne e corri à porta e parecia que era uma mulher, voz de uma mulher. Eu abri a porta e lá estava esta jovem de pé na porta e ela disse, posso entrar? Eu posso entrar. E eu disse, entre. E eu acendi as luzes, era noite, né? E agora, ela estava chorando daquele jeito, ela disse, irmão Billy, acabou para mim, acabou para mim. Olha a cliente desesperada. Acabou para mim. Eu disse, qual que é o problema, Nelly? Você teve um ataque cardíaco? Ela disse, não, irmão Bill, não. Eu estava descendo pela rua Spring e honestamente, irmão Bill, não foi por querer. Eu disse, o que aconteceu? Eu pensei, o que eu vou fazer com ela agora? Eu não sabia o que fazer, não. Eu era jovem, uma mulher desesperada, né? Mas sem o profeta saber, Deus sabia que ele era um advogado. Nasceu para ser advogado. Por isso que o primeiro pastor que o irmão Branham teve era um advogado. Sabia disso? Davis, o pastor do irmão Branham, era um advogado. Então a aproximação dele com a palavra de Deus era sobre as bases da advocacia. E para o ensinamento do irmão Branham, isso foi muito bom. Ele aprendeu que você tem que respeitar o que o livro diz. Não é emoção, nada disso. Não é? Os caminhos do justo são ordenados por Deus, não é verdade, irmão? Olha essa história que maravilhosa. E ela disse, irmão Bill, eu estou simplesmente em pedaços. E eu disse, calma, irmã. Calma. Me conte o que aconteceu. Esse é o bom advogado, né? Conta como que foi que aconteceu. Eu estava descendo a rua, passando pelo Redman's Hall, que é o salão de festa lá, que é onde eles tinham bailes nos sábados à noite. E ela disse, eu tinha umas coisas que eu estava levando para casa para fazer um vestido. Nas melhores das intenções. E eu ouvi aquela música e ela disse, você sabe, eu só parei por 1 minuto. Foi ficando melhor, então eu pensei, sabe, não machuca ficar aqui. E é aí que ela cometeu o seu erro. Parou por um momento. Ela apenas ouviu uma música. Bem, eu vou pensar. Senhor, sabe que eu te amo. Eu com certeza me lembro do tempo quando eu e o Lee ganhávamos todas as taças de dança, que elas ganhavam campeonatos de dança. E assim por diante. E eu lembro que aquela velha música me atraía. Não sei agora. O profeta diz, peraí. Você apenas pensa que não te atrai. Já te pegou lá mesmo. É só isso que ele quer aí mesmo, tá vendo? Quantos já conheceram a Nelly Sanders? Bem, eu penso que muitos de vocês já conheceram. E ela disse, quer saber, irmão Branham? Irmão Branham, e eu pensei, quer saber? Se eu subir os degraus lá, talvez eu possa testificar para alguns deles. Veja, você está bem no terreno do diabo. Fique fora desse negócio aí. Fuja da aparência do mal. Mas ela subiu para o topo das escadas e ficou lá por alguns minutos. E a primeira coisa que você vê, ela estava nos braços de um rapaz no salão. Então ela voltou a si mesma, ela estava lá de pé chorando e continuando. Ela disse, agora eu estou perdida para sempre mesmo. E eu pensei, bem, eu não sei muito da Bíblia, mas eu creio que Jesus disse isso. Em meu nome, eles expulsarão demônios. Aqui estava um advogado que cria no decreto do juiz.
O juiz disse que no nome dele pode expulsar demônio. E o Wayne tinha ficado um pouco melhor da bebedice, né? Esse homem que o irmão Branham cuidava dele de vez em quando, pegava ele na rua. Quando viu aquela barulheira durante a noite, já curou um pouco da sua bebedice, né? E estava lá olhando, né? Aquela mulher desesperada, olhando aquela coisa acontecer, né? O que será que vai acontecer agora? Uma mulher toda nervosa, assim, né? E o Wayne tinha ficado um pouco melhor da bebedice, e eu estava sentado lá observando. Então eu disse: olha, irmão Branham, eu gosto da sinceridade, eu gosto de pessoas sinceras, não é? E eu quero ser sincero. Olha o que o profeta disse: agora, diabo, seguinte, eu não sei quem você é, mas eu vou te dizer agora, esta é a minha irmã e você não tem nada que segurar ela. Ela não quis fazer aquilo, ó advogado, ela não quis fazer aquilo. Ela apenas parou por um minuto, foi aí que ela cometeu o seu erro. E eu disse: mas você vai ter que sair dela. Está me ouvindo? Está me ouvindo? O profeta falou, estou falando com você, Satanás, diabo, demônio. Estou falando com você. Ela não quis fazer, você está me ouvindo? Então que Deus me ajude. Deus é minha testemunha. No dia do juízo, Ele sabe. A porta lá fora começou a bater, e abrir e fechar sozinha. Plum, e batendo lá na porta, plum, batendo, e eu pensei, e ela disse: Bill, olha lá. E eu disse: sim, que é esse negócio? E ela disse: não sei não. E eu disse: nem eu. E a porta, plum, batendo. E eu pensei: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E eu olhei de novo assim e eu disse: sai dela, Satanás. No nome de Jesus, saia dela. Quando eu disse isso, irmão, parecia que um grande morcego enorme, mais ou menos desse tamanho, levantou por detrás dela com os cabelos longos, saindo de suas asas e dos seus pés. Imagina a cena, um morcegão gigante. Literal, irmão, isso aqui não é visão, não. Não é visão. O morcego saiu de trás da irmã, assim, ó. E aquela coisa horrorosa, preta, cheio de cabelo nos pés, cabelo nas asas, saiu. Com cabelo longo saindo de suas asas e seus pés, saiu. Começou a vir em direção a mim, o mais rápido que podia. Eu disse: ó Senhor Deus, o sangue de Jesus Cristo me proteja desse negócio. E o Wayne pulou da cama e olhou, como uma grande sombra, deu uma rodada assim e foi, desceu debaixo da cama, e o Wayne saiu da cama na hora. Do outro quarto, o mais rápido, no outro quarto se foi o mais rápido que podia. Mas não estava bêbado? Eu peguei a Nelly e levei ela para casa e voltei. Minha mãe foi lá e chacoalhou os lençóis da cama e tudo mais. Não tinha nada naquela cama. O que era? Um demônio saiu dela. O que aconteceu? Ela parou para ouvir por um momento. Está vendo o que o advogado faz para você? O conhecimento de causa, a Bíblia disse que era só falar que o bicho sai. Essa bicharada. Deixa eu ler algo para vocês aqui interessante, irmão. Você sabia que os demônios têm aparência de animais? Você sabia disso? Olha o que o profeta diz aqui. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Me aguenta mais um pouquinho aí. Sei que já está chegando às 10 horas aqui, mas vai valer a pena. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Você sabia disso aqui, ó? Olha aqui, ó. Mas é estranho. Quando escurece, as criaturas possuídas por demônios começam a se mover. Eu vi uma revista uma vez, alguém disse, uma estrela de cinema disse que a noite foi feita para viver. A noite foi feita para dormir. E se você notar, vocês, pessoas que moram aqui no deserto, são as suas serpentes e escorpiões e cobras e lagartos que saem rastejando no tempo da noite. As aranhas e todo o mal. Aqueles que rastejam aqueles que vagueiam à noite são malignas. A noite
é maligna porque é escuridão. Você viu que o profeta disse aqui que essas criaturas são possuídas por demônios? Você viu o profeta dizer que essas criaturas, aranha, cobra... E eu nunca sabia disso. Falei, meu Deus, o profeta disse que essas criaturas, claro que é. Essa aranha marrom, deixa picar alguém. Demônio, irmão, poder demoníaco. São possuídos, animais possuídos por demônios. Olha o vírus, Zika vírus, é possuído por quem? Pelo Espírito Santo? Demônio. Insetos, todos. E sabe o que é, irmão? Essa insetarada, essa bicharada, eles gostam de chiqueiro, lugar sujo. Não é verdade? Barata, pulga. Pulga não tem cachorro, irmão. E lá no Egito não caiu pulga. Por quê? Cachorro, animais. Vivem como bicho. Olha esse carnaval. Gente fazendo sujeira na rua. Gente beijando milhares de pessoas na rua. Não é verdade? Nojeira pura. Não é? E tudo isso como se fosse glorificando o pecado. O que é isso aí, irmão? Aranha, barata, mosquito, não é? Lagarto, tartaruga, réptil. Tartaruga, irmão Bill? Sim, tartaruga. Isso que eu acabei de ler para vocês aqui está na mensagem. A chuva temporã e serôdia. Serôdia e tardia, de 1960, dia 3/3 de 1960. Olha que o profeta diz aqui. Mas na plataforma, muitas vezes, eu vejo o espírito que sai da pessoa. Eles têm todo tipo de formas, os espíritos. Eu estou prestes a fazer um livro sobre demonologia, do que eu conheço, eu mesmo, com minhas experiências pessoais, com demônios. Eles são seres, não são apenas pensamentos, são seres. Como a ciência cristã tenta dizer, eles, na verdade, são seres. E você vê eles quando eles saem da pessoa. Como uma sombra escura. Eu já vi eles, alguns parecem com morcegos desse tamanho, com uns cabelão grandão. Eu já vi eles, e alguns deles parecem tartarugas que flutuam. E grandes aranhas que pesam cerca de 25 quilos. Meu Deus do céu. Ou algo assim. Grandes sombras escuras. E normalmente quando saem da pessoa, normalmente esses aqui que parecem grandes aranhas, é o demônio de epilepsia. E vão direto na audiência. E o Deus Todo-Poderoso, o qual nós estamos pregando, com certeza sabe, na maior da minha sinceridade, que eu já vi estas coisas irem direto para a audiência. Sai daqui e entra em alguém lá. Isso aqui está na mensagem demonologia. Demonologia. Que coisa, hein, irmãos? Qual que é a aparência deles? De criaturas. De criaturas. Olha aqui, ó. Se o incrédulo se assenta no meio da... Isso aí está em demonologia que eu li. Se o incrédulo se assenta entre o povo que é crente, quando os demônios, como nós falamos, quando os demônios saem, como nós falamos na tarde, eles, na verdade, são seres que saem soltos no meio do povo. Aqui, há não muito tempo atrás, em Calgary, no Canadá, se tornou visível, foi visível. Muitas vezes são visíveis. Muitas vezes, de ver eles muitas vezes parecem com uma grande aranha, como uma grande sombra. E eu vi uma vez de um epilético que parecia com uma tartaruga, com umas pernonas grandonas, e saía rodando assim, flutuando no meio da audiência. Lá em Calgary, no Canadá, com mais ou menos 20 e tantas mil pessoas, e todos eles observaram aquele negócio. Eles viram. Você não viu que o próprio bêbado viu, irmão, um negócio visível sair? E eles viram aquilo lá e dava para cair um alfinete que eles iam ouvir. Quando aquele negócio preto, aquela sombra preta, saiu passando no meio do povo e todo mundo olhando assim e passou pelo edifício. Nós não estamos brincando de igreja, amigos, então seja reverente. Não é? Aqui, algum tempo atrás, um bando de rapazes quiseram me fazer uma trapaça. Você já viu falar de hipnotizadores? Eles vão aí nos acampamentos do exército e faz o povo, alguém latir que nem cachorro e assim por diante. E um deles veio na reunião.
tentando se achar esperto. E várias milhares de pessoas estavam lá e eu fiquei sentindo, eu continuava sentindo um espírito esquisito. E eu fiquei olhando até que eu captasse, até que eu soubesse quem era que estava com aquele espírito esquisito. E eu disse, por que o diabo pôs no teu coração fazer um negócio desse? E eu disse, Deus vai te recompensar por isso. E ele disse, não tem nada de errado comigo não. Eu disse, você é um hipnotizador? E eles começaram a olhar assim, eu disse, sim, você é sim. E eles tipo assim, eu não. Ele disse, você é sim. E eles começaram, e eu disse, você é e Deus vai te recompensar. E eles tiveram que carregar ele, tiveram que tirar ele de lá carregado. E ele está paralisado hoje à noite, não consegue se mexer mais. Não faça isso, seja reverente. Você viu o profeta? Segundo a tua palavra, mensagem em 1953, o profeta dá esse testemunho. Você viu aí o que é? Esses seres, essas coisas escuras que aparecem, e eu vou dar a minha experiência. No próximo programa nós vamos dar continuidade. Inclusive agora, várias vezes, Deus sabe, Deus é minha testemunha. Em quartos de hotéis, essa tipo de criaturas vem. Inclusive lá em Belo Horizonte eu estava no hotel e numa das noites aconteceu novamente. Eu ouvi dessa vez, entrou dentro do quarto lá mais uma vez. São seres reais, são seres absolutamente reais. E eles vêm para tentar atormentar a nós. Mas, irmão, como eu disse aqui no culto passado, o profeta disse assim, que quando apareceu aquele brucutu, aquela coisa horrorosa, não é? Logo em seguida veio o Espírito Santo e disse assim, não se esqueça disso, a sempre presente, a sempre infalível presença do Espírito Santo estará contigo onde quer que tu fores. E ele te protegerá. Nada acontecerá contigo. Enquanto não chegar a hora, o diabo não pode fazer nada conosco. Esses seres são seres reais e eles têm aparências de seres humanos. E o profeta diz isso aqui para nós. O profeta diz isso aqui para nós. Que nós somos verdadeiros domadores de demônios. Domadores de demônios. E ele disse, e pessoas são gaiolas de demônios. Sabia? A Bíblia diz que pessoas são gaiolas onde esses pássaros imundos habitam lá dentro. Você já imaginou um negócio desse, irmão? O Breno diz assim, você olha a pessoa por fora, muito bonita, mas você não sabe o que tem lá dentro. Cobra, lagarto, tartaruga, uma bicharada, não é? Sobrenatural. E aí eles começam a se manifestar. Unha preta. Quem é que tem unha preta, irmão? Quem é que tem cabelo azul? Aranha. Tá entendendo? Quem é que tem o corpo todo manchado, irmão? Cobra, cheio de cor, tatuagem para tudo quanto é lado. O que está lá dentro? Demônios. Demônios são gaiolas. Se tornaram habitação de demônios, Apocalipse 18, não é? Habitação de toda ave imunda. Mas nós, irmão, aqui dentro tem uma águia presa aqui dentro. Ela não está presa como uma gaiola limitada, mas a águia guia-nos em todos os lugares. O espírito da águia nos eleva em lugares mais altos. Mas o espírito do corvo, irmão, está preso dentro desses corpos, aí se alimentando de seus corpos carnais. No próximo programa nós vamos continuar, se Deus nos permitir, dando as características. Veja que o chefe deles, irmão, é um animal, não é? E Satanás, a antiga serpente. Então o reino dele, irmão, é cheio de bicho. São vários tipos de semelhantes a animais. Animais imundos. Lembra aquelas nações, irmãos, simbolizadas pelo quê? Por um bode. Um animal esquisito, não é? Mas nós somos representados pelo carneiro, pela pomba, pela águia, pelo boi, pelo leão, não é? E assim por diante. Bom, chegou a nossa hora aqui, espero que tenha sido de ajuda para vocês nesta noite, no programa. Não sei se todos foram capazes de nos acompanhar nesta noite. Eu creio que sim. Olha aqui, Maada, Montiago, irmã Rosane de Novo Hamburgo, irmã Margarete de São Leopoldo, irmão José Faleiro e família de Sapiranga, irmã Odilca de Sapucaia do Sul, todos do estado do Rio Grande do Sul. Irmão Luiz e família de Arroio 30, irmão Alodir e Graziela de Barra Velha, Idalete de Blumenau, Onésio e Valdete Abigail de Brusque, Rosemary de Criciúma,
Luiz e Maria de Itajaí, Letícia de todos esses que nós lemos até agora, Santa Catarina. Letícia de Jataizinho, opa, está misturado aqui. Antônio Barabas de Timbé do Sul, Roberto e família, Laudair e família de Videira. Letícia, todos esses de Santa Catarina, né? Letícia de Jataizinho, Tiago e Gabriela de Arapongas, Osmar e Madalena, Vilmar, Suzana, Suelen, Leia, Edson, Sueli, de Assis Chateaubriand, Manuel, de Bela Vista do Paraíso, Joel, Edileuza e Henrique de Campo Largo, Guedes e família, Luiz Dias e família de Cascavel, Gleci e família de Colombo, Miguel Munhac, Eres e Regiane, Sabrina e Edson Sóis de Curitiba, Juarez e Cladir, de Enéas Marques, Celso e família de Fazenda Rio Grande, Guiomar e Maria de Lindalva, Guiomar e Maria Lindalva de Guaíra, Juraci e família, José Reis de Londrina, Rocha e esposa de Maringá, Cibele, Carla, Pastor Maia, Mansueli e Irmã Rose em Pinhais, Monhélio, Edson, Rubens Brito e família, Daniel e família, Elismar, Raquel, Elias e Eliseu, Ruth, Ana, Rafael, Felipe Alves e família, Fábio e família, Ismael, Pascoal e família, todos de São José dos Pinhais, Vinícius e Hélio de Serra Morena, Valmir e Ângela, Jair Oliveira e família, Alex Santos e Jaqueline, Maria e Noemi Bauman, Ademir e família, Valdinei e família, Pastor Paulino, Elisa e Esther, Marcos e Fernanda, Fátima, Gilson, Luzia, Onofre e Assunção, José e Vilma, José Valdir e família, Ruth e Graça, de Toledo, Samuel Silva de Venceslau Brás, todos do estado do Paraná, Luiz Arruda de Botucatu, Aparecida e família de Cosmópolis, Jaqueline e Helene de Taubaté, Antônia de Salto, Dulce e família, Eber Corrêa e família, São José dos Campos, Victor Hugo, São Paulo, Moisés e família de Sorocaba, do estado de São Paulo, Israel Dutra de Pinheiros, Espírito Santo, Valdir de Brasília, Distrito Federal, Lucas, Renata, Isabelle, Júlia, Miguel, Adriana Silva, Pastor Samuel e família, Pastor Marcílio e família, Paulo e família, Adriana Lima, Renan e Rebeca, Telmo Soares, Marlene, Carla e Rebeca, Maurício Alves e família, Derzina, Gabriela e Tereza, Pastor Vanderlei, Irmã Marli, Irmã Débora, Irmã Gabriela e Rosa, José Wilson e família, Vanilda, Antônio Reis, Doralice, Mariane e Jéssica, Cleiton e família, William Brana e Michele. Tem um irmão lá que chama William Brana, eu encontrei ele. O nome dele é William Brana. Isaac e família, Nívia Solange, Maria das Graças e Viviane, Francisco Araújo e Raquel, Ana Clara, Leocácio Medeiros, todos de Belo Horizonte, Lúcia Helena e Eustáquio de Betim, Caroline e Iraci, Luiz Carlos e família, Marlon Silva, Luiz Carlos e família de Contagem, Jesus Freitas de Extrema, William e Lohane de Ibirité, Elizabeth de Garapé, Edson e Raquel de Juiz de Fora, Isaías Fender, Luiz de Jesus e família de Matozinhos, Geisa e Helena de Pouso Alegre, Ana Medeiros de Rio Manso, Helenice de Azevedo e Irmãs de Sabará, todos do estado de Minas Gerais. Tiago Gomes, São Luís de Montes Belos, de Goiás, Norberto, Gabriela e Renata de Parnaíba, Piauí, Fábio de Fortaleza, Marcos Maia e Fábio de Fortaleza, no Ceará, Marcos Maia e família de Recife, no Pernambuco, Ilcimar Chaves, de Itapecurumirim, Maranhão, Pastor Roosevelt Pimenta, de Belém, do Pará, na igreja, Mondevair e família, Irmão Anderson e família, irmão Pedro, irmã Inês, irmão Gabriel, irmão Lucas, irmão Wilson, irmã Maria Donatir, irmão Hugo Maia, irmão Felipe, irmão Mateus Maia, irmão Renan, irmão Tiago Menezes. Também tivemos a irmã Cleuseli Ferreira de Indaiatuba, São Paulo, irmão Sivaldo Alves de Presidente Prudente, São Paulo. Nós tivemos também, eu acho que tem mais aqui, tem mais ouvintes, vamos ler aqui. Tem mais ouvintes, não é? Vamos ver, acredito que tem aqui. Um abraço especial para os irmãos, mais uma vez para os irmãos de Belo Horizonte, em especial o pastor Vanderlei e a irmã Marli, toda a sua família, que Deus continue abençoando eles lá. Foi uma reunião maravilhosa, só que nós estamos esperando ele aqui na Páscoa. Eu falei que eu ia colocar pressão no pastor Vanderlei, falei lá para os irmãos lá, ao vivo aqui no programa aqui, que a pressão é mais forte. Vamos esperar ele aqui na Páscoa, não é verdade? Vamos mesmo. Também tivemos aqui, irmão Josué está aqui na igreja, nosso cameraman, né? Irmão Josué está aqui na minha frente.
Não esquecemos dele, não. Irmão Eliezer, irmã Marília, de São José dos Pinhais. Irmão Zéias Lima, de Curitiba. Tem mais gente aqui. Mandaram recado aqui. Não sei. Vamos ver aqui. Tá aqui. Não, esse aqui colocamos aqui, tá? Acho que tá todo mundo, tá? Talvez se eu não li o nome de alguém aí, mas Deus sabe o teu nome. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesta noite de terça-feira, depois de um final de semana maravilhoso. O negócio é manter. Olha, a palavra de Deus, irmão, a parte mecânica dela é como tocar piano. Você não pode deixar de praticar nem um dia. O profeta disse: um verdadeiro cristão lê sua Bíblia diariamente e ora diariamente. Foi maravilhoso e vai continuar sendo maravilhoso. Que Deus abençoe o seu povo ao redor desse país nesta noite de terça-feira. Foi maravilhoso estar com vocês. Pena que começamos um pouco atrasado, mas olha, no próximo programa queremos dar continuidade em alguns desses assuntos aqui. Temos algo especial para mostrar para vocês, onde o profeta mostra que nós somos domadores desses demônios. Olha, vamos provar isso? Lembra quando o profeta domou aquele touro assassino? Foi ou não foi um domador? O verdadeiro domador, lá na Espanha tem os domadores, mas eles precisam matar o animal. O profeta não precisou judiar de ninguém, não. Ele simplesmente falou com o touro. E o espírito que estava lá, Satanás, que queria usar aquele animal, foi domado. Lembra das abelhas? Mesma coisa aconteceu. E esse poder está em você. Você pode domar qualquer demônio. Você doma qualquer um deles, irmão. Pode vir a cobra, a serpente. Lembra que o profeta domou aquela mamba? Falou: a ti te é dado poder para amarrar esta mamba. Toma ela. Essa não quer obedecer, então você vai ser enforcada. E ali veio o rabo da serpente e amarrou a mamba, não é? Enforcou ela mesmo. Domadores do tempo final, domando os demônios. E olha, Deus, irmão, doma você também. Como nós falamos, eu vou tentar falar disso talvez no próximo programa. Deus doma cada um de nós. Tem hora que parece que vai sair do controle, né? Billy Paul disse que a maior coisa que ele viu no seu pai foi como ele conseguia administrar todas as circunstâncias. E eu vou dizer para você, não era ele não, era Deus que estava no profeta. Era o mestre que estava nele, que administrava todas as circunstâncias. Mas eu tenho mais para dizer, que o espírito que estava no profeta está aqui. O quinto Elias, Eliseu. A quinta vez que o espírito aparece entre os gentios é Eliseu. Não é Elias literal. Espero que vocês tenham entendido. É muito, muito bom isso aí, viu? Mas nosso tempo se encerrou. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma excelente noite. Continue na presença de Deus. Que nesta noite, assim como o diabo tentou visitar o profeta lá no seu quarto, mas logo em seguida veio o Espírito Santo, que nesta noite o Espírito Santo possa te visitar. Possa estar aí na sua casa expulsando espíritos maus e que te dê uma boa noite de descanso em paz. É o meu desejo. Shalom a toda a noiva do Senhor Jesus, a todos os santos nesse país. Deus os abençoe. Até a próxima.